Fala pessoal, tudo certo? Fala galerinha apostadora, tudo bom com vocês? Vamos para a primeira rodada da Champions League com um vídeo em conjunto hoje. Estou aqui com o Tiquinho, tá aqui em casa passando uns dias. A gente decidiu gravar esse vídeo junto para vocês. Vídeo que estará no canal dele, do Quero Apostar, e também no meu canal Danilo Martins Apostador. Então se você está vendo no meu canal, siga o canal do Danilo. E se você está vendo o canal do Danilo, siga o canal do Tiquinho. A gente tenta passar para vocês mais do que os palpites, a nossa visão dos jogos para poder contribuir, às vezes, numa leitura ao vivo. Não foque só nas dicas, foque no conteúdo, beleza? A gente vai analisar os jogos da Champions, como o Danilo falou. Tem Libertadores com Palmeiras e Atlético Paranaense, o qual estarei presente, e um jogo da Série B. E os palpites de todos esses jogos vão rolar aí depois da vinheta. Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui com o primeiro jogo da lista entre Dinamo Zagreb e Chelsea. Eu vou analisar um, depois o Tiquinho analisa o outro, pra gente não ficar falando um em cima do outro aqui e atrapalhar quem tá assistindo o vídeo. Bom, o grande ponto aqui do Chelsea contra o Dinamo de Zagreb é a diferença dos elencos que a gente tem aqui. O Dinamo de Zagreb tem alguns jogadores que realmente são de qualidade. O principal jogador dele está no gol, que é o Livakovic, que é o mais conhecido, joga na seleção croata. Mas é um time que está muito aquém, né? Se você for ver o plano tático, o time do Chelsea no papel, que tem Sterling, Havertz, Mason Mount, muitos jogadores de qualidade que dificilmente eles vão sair de campo sem brocar um gol no Dinamo de Zagreb, mesmo com o Livakovic no gol. O que a gente pensou aqui com o Tiquinho, né, vendo o jogo e tudo mais, é que a gente não vai inventar o que está muito claro na nossa frente. O Chelsea realmente vende uns jogos que não são bons, contra o Leeds, contra o Southampton, mas é um time que, para um confronto contra o Zagreb, que na verdade seria talvez o pior time da Premier League, em termos de capacidade técnica, o Chelsea tem uma grande oportunidade de construir 3 pontos, até porque, põe na classificação pra gente, é um grupo que exige uma vitória logo de cara em um jogo que é acessível como esse, né? O Chelsea está no grupo aí de Dinamo Zagreb, Milan e Salzburg, então esse é o jogo mais fácil. E quem tropeçar contra o Zagreb fica um pouco para trás. Então a gente vai de Chelsea ao vivo ali a 1,80 ou 1,70? 1,80. Vamos a 1,80 aí com meia unidade. Todas as bets da Champions são com meia unidade, que a gente está prezando pela cautela nessa rodada inicial. Se o Chelsea tomar, entre no DC, tá bom? No dupla chance do Chelsea. Então aqui é o Moneyline, o Chelsea para vencer, ou se tomar o gol, Chelsea um empate sempre a 1,80 com meia unidade. O segundo confronto do dia é o Borussia Dortmund contra o Copenhague. O Borussia Dortmund está fazendo uma campanha bem digna no campeonato alemão até o momento. Tem 4 vitórias nos 5 jogos, perdeu só para o Werder Bremen naquelas viradas bem Borussia Dortmund mesmo. A gente sempre tem que ter um pezinho atrás com o Borussia, porque ele é capaz dos jogos mais improváveis. Ele é capaz de estar perdendo e virar em 5 minutos, como capaz também de estar ganhando e perder, tomar uma virada bem rápida. Mas é um time de muita qualidade que se reforçou em relação à temporada passada, que tem muito dinamismo no ataque, joga muito pelos flancos, busca muito o Modeste, o seu atacante de referência, tem os meios de muita qualidade, Royce e tudo mais, e é uma equipe aí que é totalmente favorita e jogando em casa, com a muralha amarela, tem tudo para poder conseguir o resultado. Agora, vai enfrentar um adversário que também é um adversário de gabarito. O Copenhague é o protagonista do campeonato dinamarquês, conseguiu a sua classificação com muita propriedade, conseguiu segurar a equipe do Trabzonspor após ter vencido na ida aí por 2-1. Conseguiu assustar, inclusive, se tivesse vencido o jogo de volta, não teria sido uma grande surpresa. Então é um time perigoso que tem alguns jogadores aí que podem muito marcar com muita consistência, um goleiro muito bom e jogadores que podem incomodar. Para esse jogo aqui a gente resolveu ser bastante cauteloso e utilizar a função do criar aposta, que é pegar aí o Borussia Dortmund para poder ter mais de 2 escanteios, além do Copenhague para poder receber mais de um cartão. Essa aposta visa muito essa situação do Borussia, de ser o protagonista em casa, de tentar pressionar. Se não sair o gol, vai conseguir escanteios e, porventura também, se o Copenhague conseguir assustar e marcar um gol, o Borussia vai para o jogo para cima. Então o Copenhague matando as jogadas, os jogadores de velocidade, jogadores criativos, e a média do Copenhague é de por volta de 3 cartões para o jogo. A gente, em todos os cenários, a gente cobre o Borussia com escanteios e o Copenhague recebendo mais de um cartão. É importante a gente lembrar que esse grupo é um grupo importante para poder fazer saldo, porque o Borussia chegou a ficar fora, se eu não me engano, na última Champions por conta disso. É um grupo duro, então o Borussia tende a pressionar o jogo todo, o que é mais um fator aí para poder gerar tanto cantos quanto cartões para a equipe do Copenhague. E é muito importante lembrar que o Borussia Dortmund fez uma parte dessa contra o Hoffenheim, quando venceu por 1-0, foi um placar meio até que mentiroso, era para ser 2-3,
E também é importante lembrar que a gente não conhece muito o Copenhagen, que tem um bom goleiro, que é o Matt Ryan. Então a gente saiu um pouco do ML do Borussia Dortmund, justamente porque a gente não tem muita propriedade para cravar que o Borussia vai ganhar com facilidade e que assume modos de 1,33. Então no escanteio, a gente já tem uma previsibilidade que o Borussia vai jogar muito em cima do Copenhagen, porque, obviamente, que a gente não conhece, mas a gente sabe que o Copenhagen tem um limite, e que esse limite é de tomar a pressão do Borussia Dortmund, muito provavelmente. E os cartões, a gente achou essa linha muito baixa, também por conta do juiz, do árbitro, a gente foi atrás dos números dele, e também por achar que o Copenhagen vai tentar conter o meio de campo do Borussia Dortmund, que é muito talentoso, com o Royce ali construindo jogadas. Celtic e Real Madrid agora é o nosso jogo que nós vamos analisar. O Celtic é um time que é muito aguerrido dentro de casa, mas a gente analisou que não tem um elenco tão bom para essa temporada. Claro que o Celtic, se você olhar os resultados dele aqui, ele vai estar batendo em todo mundo, inclusive de uma autêntica vitória sobre o seu maior rival por 4-0, 4-1, até um 9-0 sobre o Dundee United, mas o futebol escocês beira o amadorismo. É tipo o futebol do Uruguai aqui na América do Sul. É um futebol que não tem força financeira. Os times, tirando o Celtic Rangers, são montados com pouquíssimo dinheiro. Já o Real Madrid tá com um time muito ajeitado para esse confronto com o Vinícius Júnior, Benzema, o atual campeão da Champions, que manteve diversas peças. O grande ponto aqui, a gente não consegue confiar na vitória do Real Madrid, porque aqui entra um fator que não é só técnico, e sim raça do Celtic, né? Jogar na casa do Celtic, historicamente, é muito difícil. É um futebol escocês que se parece muito com o inglês, é um time que usa muito da sua força e da sua capacidade de raça para superar momentos adversos. Então, assim, a gente conversou e viu que, o Celtic pode endurecer, mas ganhar esse jogo é muito difícil. Então tá aqui o nosso bet no DC do Real Madrid, e nós juntamos com o over 1 cartões da partida para o Celtic, que dá odds de 1,80. E aí eu até falo para vocês, busquem o árbitro dessa partida, o juiz dessa partida, para vocês verem a média de cartões que esse cara tem. É uma média altíssima. No ano passado, na temporada passada, ele fez 39 jogos e deu 180 cartões. Esse ano ele deu 7 cartões em um jogo só da Liga Europa. Então eu até falo para vocês, a nossa recomendação é essa com meia unidade, tá? 1,80, mais de 1 cartão para o Celtic e empate ao Real Madrid. Mas também estudem muito, fazer alguma bet arriscada aqui no jogador para tomar cartões, que tá aqui em cima. No lado do Celtic, quem eu vejo que pode muito tomar cartão aqui é o McGregor, que é o primeiro volante da equipe ali, e também o Juranovic, que é um lateral direito, odd 5, e também o Callum McGregor a 4, tá? São dois jogadores que têm muita possibilidade. Se vocês quiserem fazer uma fezinha, coloquem 0,05 unidade, que é 5% da sua unidade em cada um deles. Salzburg e Milan, um confronto aqui de duas equipes que podem muito bem conseguir a classificação num grupo que é um grupo bastante parelho, por isso a gente reforçou a necessidade de vitória. O Salzburg é protagonista no seu campeonato também, ele até começou com uma derrota, mas depois já engrenou 5 vitórias no seu campeonato, já é o líder, e um time aí de jovens jogadores nesse projeto do Red Bull, que é de revelar talentos, investir bastante na base, em jogadores promissores. É um time com muito poderio ofensivo, a gente pode ver que a média aqui é super alta, então 2, 6... mais 3 aqui, 12, 14 gols nos últimos 4 jogos, 15 gols, a média de 3 gols marcados por partida, com uma defesa que tem sofrido poucos gols, mas a gente tem que lembrar sempre que os adversários não são de tanto gabarito assim. O Milan, por sua vez, também chega numa forma muito boa, é o atual campeão italiano depois de um tempo, então a torcida está muito empolgada, o time se reforçou em relação à última rodada. Destaque para o Rafael Leão, como joga esse português, e o Milan começou oscilando um pouquinho no campeonato italiano com 2 empates, mas em casa tem sido bastante protagonista e mais uma vez um time com um ataque muito forte. A gente pode ver que o time marcou em praticamente todos os gols, só não marcou contra o Sassuolo aqui, onde, se eu não me engano, teve um gol anulado. Então são dois times que chegam numa forma muito boa e que primam, olha só, pelo futebol ofensivo, sendo um grupo onde a necessidade de vitória é bem grande, caso eles queiram a classificação, e com certeza querem, e as defesas não são as mais primorosas. A média de gols do Salzburg é baixa, mas os adversários não são tão bons assim. Contra o Milan, dificilmente vai conseguir passar batido. Então a gente pode contar num cenário aqui com pelo menos 2 gols, e a minha recomendação é o mais de 1,5 gols ao vivo. A gente pode ter tanto um gol do Salzburg contra um gol do Milan, e a partir do momento que um dos dois fizer, o outro vai correr atrás do resultado, gerando tanto um contra-ataque quanto a possibilidade de empate. Então 2-0 para um dos lados, 1-1 ou mais de 1,5 gols é a pedida desse confronto. Passando adiante, nós vamos de RB Leipzig e Shakhtar. Eu acredito muito que o Leipzig amanhã teve uma vida fácil contra o Shakhtar. O Shakhtar está sem diversos jogadores que estavam no ano passado, muito por conta do conflito aí Ucrânia-Rússia,
que causou aí um desmanche enorme nos times ucranianos. O time voltou a jogar no campeonato ucraniano agora, tem sofrido bastante, com vitórias bem curtas contra adversários que estão muito fracos também, então isso é um indicativo que o Shakhtar realmente vai sofrer. Outro indicativo são as partidas que o Dinamo de Kiev fez quando pegou um adversário de alto nível, que foi o Benfica, e o Leipzig, por sua vez, tem um ataque muito forte com o Werner, com o Ikuku também, que são jogadores muito fortes, que vai ser difícil para o Shakhtar segurar esse poder ofensivo do Leipzig. Só que as odds, né, se puder até abrir ali, Tico, estão muito esmagados pro Leipzig por enquanto, 1,22 pro Leipzig, e a gente não consegue bancar nada, então a nossa bet por enquanto é nada para esse confronto. E é o que eu falo para vocês, entre no nosso canal gratuito, tá na descrição dos vídeos aqui, para que você possa ver alguma possível entrada minha amanhã nesse confronto, que eu vou estar de olho nas partidas e quero pegar aí um ML do Leipzig a 1,66, caso dê ali por conta de 10, 15 do segundo tempo, porque eu realmente acho que o Shakhtar não vai aguentar amanhã. As cotações do Leipzig estão baixas, nível de City, de Benfica, de PSG, mas a oscilação dos resultados do Leipzig no momento faz a gente ficar com um pouquinho de pé atrás. Por mais que o Shakhtar não esteja numa fase boa, essa oscilação aqui tira a gente de pegar uma odd tão baixa, muito esmagada, teria que pegar um handicap muito alto, menos 1,5, menos 2 e tudo mais. A gente preferiu trazer para ao vivo, e se surgir alguma oportunidade, a gente vai pegar lá no nosso canal. Seguindo em frente, a gente tem um jogaço aqui do Sevilha contra o Manchester City. O Sevilha acabou de ser goleado aí, de certa forma. 3-0 é goleada? Vote aí nos comentários. Mas foi bem batido pelo Barcelona, que está com um time muito forte. E o Sevilha, em relação à temporada passada e à ótima campanha que fizeram, ele está muito desfalcado, perdeu importantes peças. E no Campeonato Espanhol, até agora, só taca 3 derrotas e um empate. Então, o desempenho do Sevilha deixa muito a desejar. Para piorar, vai enfrentar nada mais, nada menos do que o todo-poderoso Manchester City, que quando quer jogar, quando pisa no acelerador, não tem quem segure basicamente. É um time com poderio ofensivo absurdo, que o respeito ao adversário basicamente é golear, então ele consegue fazer uma pressão muito grande. Por vezes tem alguns empates aqui em resultados, mas é porque o nível do futebol inglês é muito alto. Eu não diria para vocês hoje que o Aston Villa, que com certeza conseguiria bater a equipe do Sevilla. Então assim, o City chega como candidatíssimo ao título mais uma vez. Será que esse ano vai? E todo o favoritismo para a equipe inglesa, que está num grupo acessível, é favorito e deve obviamente vencer esse confronto. Agora, as cotações, vocês vão ver aqui que elas estão muito esmagadas também. O City com cotação aí de 1,36. E o que a gente vai fazer nessa partida aqui é apostar nele, o homem-gol do time, o jogador mais especial que a gente tem hoje, 14 hat-tricks até os 22 anos, e a aposta recomendada é o Haaland para marcar. A gente está esperando uma vitória do City aqui por 2, 3, 4 gols ou mais, e é muito difícil que o City, marcando tantos gols, não seja um do seu principal atacante. Ele tem um poder de finalização absurdo, ele pega rebote, ele se posiciona muito bem na área. O Sevilla vem de jogos difíceis com defesa sendo batida, então essa aposta aqui é uma aposta recomendada para vocês, obviamente marcando aqui, porque vai que ele não começa jogando, e aí, se ele não começar, a gente pula essa bet, mas o Haaland para marcar 1,72 é a pedida para esse confronto. Lembrando que o Sevilla não jogou nada na temporada até agora, viu? Vem de uma derrota para o Almeria antes do Barcelona, que o time foi muito apático, o próprio empate com o Valladolid em casa, o time não jogou nada, e o City, o empate contra o Aston Villa, foi um placar meio mentiroso, porque basicamente o City tinha a chance até de colocar o Haaland no banco, né? Ele começou jogando, mas você vê que o City estava puxando um pouco o freio de mão justamente para essa partida, para começar com tudo na Champions, que por mais que a direção da equipe falou que não é o grande... os caras querem ganhar esse ano e sabem que estão muito mais próximos do que em outros anos. Partida de PSG e Juventus causou um pouco de confusão aqui em casa, porque a gente realmente achou que estava muito baixa essa cotação do PSG contra o Juventus. E até para vocês fazendo o exercício na casa de vocês, mas a gente começou a perguntar para cada um, quantos acha que vai ser? Quantos acha que vai ser? Quantos acha que vai ser? Todo mundo 2-0, 3-1. Então, eu sei que muita gente tá falando, pô, essa odds aqui tá meio alta, essa aqui então tá uma delícia, tal, mas isso aqui basicamente você luta pra ganhar metade, na verdade perder metade da bet, porque você tem muita vitória do PSG e pouquíssimos empates e vitórias da Juve. Então a gente pensou aqui, basicamente igual ao jogo do City. Quanto que a gente acha que vai ser? 3-1 ou 2-0? E em quantos cenários a gente tem o Neymar marcando gols? Bastante, principalmente porque a Juve tem a previsão de jogar com o Danilo na zaga junto com o Bremer, facilitando muito a entrada pelo lado direito, consequentemente o lado esquerdo do PSG, e também quem vai na lateral é o Quadrado. Ou seja, um time bem improvisado no lado direito do campo, que deixa o Neymar, que atua sempre no lado esquerdo, com muitas chances. E além disso,
Há uma chance alta de se rolar um pênalti, que o PSG quase sempre tem pênalti, porque é muito driblador na área, do Neymar bater. A gente sabe que também pode rolar um Mbappé, mas o Neymar é o cara que sempre bate pênaltis quase. E os gols de falta também surgem muito do pé desses dois caras. Então o Neymar tá muito envolvido sempre nos lances de bola parada do PSG, e é um cara que também dribla muito, que sabe muito abrir jogo, principalmente do lado direito, muito fraco da Juve. Então a gente vai com meia unidade nesse Neymar, marca a qualquer momento a 2,20. Para finalizar essa rodada de Champions League, a gente tem um jogo de super favorito também, Benfica contra o Maccabi Haifa. O Benfica está numa sequência simplesmente absurda, são 10 vitórias seguidas, só até mais. 15, 18 vitórias, a equipe se provando, líder do campeonato português. Ok, ganhou o último jogo aqui com uma ajudinha do VAR, mas segue uma sequência muito positiva e o principal jogador de frente é o Gonçalo Ramos, um jogador de muito gabarito, jovem atleta que tem marcado muitos gols. O time joga aqui num 4-2-3-1, muito ofensivo, um estilo de futebol que encanta o seu torcedor, e o Benfica se provou bastante muito nesse jogo contra o Dinamo, onde muitos esperavam um jogo um pouco mais truncado, e o Benfica foi simplesmente imponente, tanto na ida quanto na volta, fez um padrão assim de back absurdo, conseguiu vencer com tranquilidade, e agora chega que pode inclusive surpreender nesse grupo que tem Juventus e PSG também. O Maccabi Haifa, por sua vez, faz aí a sua estreia em Champions League desde 2009, quando perdeu todas as partidas que disputou, é o atual campeão israelense, mas é um time bastante guerreiro, porque conseguiu eliminar adversários duros e tradicionais até em Champions League ou no cenário europeu, como o próprio Olympiacos aqui, o Apollon e o Estrela Vermelha. Esse jogo contra a Estrela Vermelha, todo mundo no começo achou que a Estrela Vermelha ia passar, e o time foi muito guerreiro por conta da atuação de um jogador que marcou 4 gols nos últimos 5 jogos da Champions, que é o Pierrot, o atacante haitiano de 1,90 e que tem poder de finalização bem interessante. Esse jogo aqui tem um favoritismo grande para a equipe do Benfica, é um time que deve iniciar com pressão desde o começo do confronto, e é um time que também está num grupo que precisa de saldo. O saldo vai ser determinante, perder pronto para o Haifa, que é praticamente eliminação certa, e nessa pressão intensa para um time que produz uma média de 8 escanteios por partida, a gente vai fazer uma bet que é para o Benfica ter pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos, apostando nessa pressão, resultando em pelo menos um canto. Outra aposta que a gente vai recomendar para vocês aqui, ambas com meia unidade, tá? É justamente no Pierrot para poder finalizar pelo menos uma vez. Não raro o Benfica cede chances aos seus adversários, é uma equipe muito forte, mas o Maccabi Haifa já se mostrou muito aguerrido e o seu principal homem de frente é um jogador com muito poder de finalização, e pelo fator da altura, ele também vai ganhar muitas bolas aéreas. Então a gente está apostando para ele poder pelo menos fazer uma finalização no gol, seja com chute, seja com cabeçada, mas é um jogador aí diferenciado e que pode incomodar a defesa dos portugueses, amplos favoritos, mas a gente decidiu pegar essas duas bets aqui baseadas nos cenários que a gente colocou para essa partida. Um pouquinho só menos badalado do que a Champions League, a gente tem a Série B do Brasileirão, com o Vila Nova recebendo o Guarani, dois times aí que estão brigando desesperadamente pelo rebaixamento, é o penúltimo contra o antepenúltimo, e duas equipes que melhoraram um pouco seu rendimento recentemente, mas ainda não o suficiente para poder escapar dessa zona incômoda. O Vila Nova, ele tem aqui só uma derrota nos últimos jogos, mas é um time que simplesmente não consegue vencer as suas partidas. Tem muita dificuldade justamente no setor ofensivo da equipe, e não raro o time passa as partidas aqui em branco. É um dos piores mandantes da competição, com só 2 vitórias em casa no momento, e chega para o jogo de hoje com praticamente o mesmo time que fez uma boa partida diante do Grêmio. O lance que gerou o segundo gol do Grêmio, muita gente colocou que era um pênalti a favor do Vila Nova, então o Vila Nova fez uma representação, muito incomodado, mas futebol acontece e agora vai ter que se recuperar diante de um Guarani. O Guarani, por sua vez, vai ter a mesma escalação do time que fez a sua melhor atuação na temporada, com 3-0 imponente diante do Sampaio Corrêa. O Guarani chega muito empolgado para poder somar pontos nesse jogo, porque está num momento de melhora bem grande. As derrotas foram derrotas apertadas nas partidas, inclusive essa contra a Ponte foi um jogo onde o Guarani jogou melhor no primeiro tempo, cansou no segundo. Contra o Vasco, chegou a ensaiar um poder de melhora, mas o Vasco em casa realmente é invicto e imbatível. Agora, o Guarani vem melhorando o nível das suas atuações. Tem o Giovanni Augusto como seu principal jogador, o homem de articulação que já marcou no último jogo. O Yuri, que é um atleta também com poder de finalização. E é uma equipe que hoje, tecnicamente, para mim, é pelo menos igual, que está melhor do que a equipe do Vila Nova. O Vila Nova tem uma média de vitórias muito baixa, em casa também não vem vencendo bem. E o Guarani é um adversário duro para poder ser vencido aqui fora dos seus domínios. Um jogo de necessidade de vitória bem grande. Sendo o Vila um time que tem uma média muito baixa de gols marcados, se a gente pegar um gol do Guarani aqui nesse jogo, vai ficar muito difícil ele empatar e quiçá virar. Então, dupla chance do Guarani, assim como a gente viu em diversas apostas nessa Série B. É uma dica de aposta aqui para vocês, é a recomendação para essa partida: Guarani ou empate
é a pedida para esse confronto. E para finalizar, a gente tem o grande confronto do dia, que é o Palmeiras contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras chega como grande favorito aqui para esse confronto, mas será que vale apostar no Verdão? É um pouquinho arriscado. Por quê? Porque o Palmeiras, ele vem talvez no seu momento mais oscilante na temporada, né? Fazia tempo que a gente não via o Palmeiras com esse nível de estatística, que vencendo só 4 dos últimos 10 confrontos. A equipe foi batida pelo Atlético Paranaense no jogo de ida e tem sofrido gols aqui em praticamente todos os jogos. É um time muito forte, com ótimos jogadores, mas que tem tido um pouquinho de nível de oscilação, pecando muito, na verdade, pela questão física, porque o nível de exigência dos jogos, o Palmeiras já não teve muito descanso por ter vencido a última Libertadores, depois jogado o Mundial, então o Palmeiras tem vários jogadores que foram lesionados, né? Tanto que o Veiga é dúvida para esse confronto. Vai ter pelo menos a volta do Gustavo Scarpa, que estava suspenso no jogo de ida, e adiciona muito esse setor ofensivo com o Dudu, o Rony e o próprio Veiga. Agora, a ausência do Danilo pode ser muito sentida no meio-campo da equipe para enfrentar um Atlético Paranaense, que é um time muito bem treinado pelo Filipão. De longe, não tem o poderio financeiro de Flamengo e Palmeiras, mas tem conseguido fazer frente. Foi eliminado contra o Flamengo aqui na Copa do Brasil, num detalhe, com um golaço do Pedro, e conseguiu segurar o Flamengo em casa no Maracanã. O Filipão é um treinador que muita gente lembra pelo 7-1, mas ele tem tanto título que se eu listar aqui, o vídeo vai ficar com mais de 50 minutos. Ele é um cara de muito gabarito, muita experiência, conseguiu montar no jogo de ida um Atlético Paranaense combativo, com meio campo muito sólido, Fernandinho, Alex Santana, com o Pablo puxando de pivô, podendo entrar o Vitor Roque. Então assim, eu espero um Atlético Paranaense muito combativo nesse jogo. Não estou falando que é favorito, só que eu achei as cotações para o Palmeiras muito exageradas para um jogo de Libertadores e para um jogo muito tenso. É muito parecido inclusive com o jogo do Atlético, que foi recentemente também, onde o Palmeiras foi favorito, mas é um jogo nervoso. As cotações estão possibilitando aqui o handicap mais 1,5 do Atlético Paranaense, e a minha dica de aposta. E por que eu vou pegar isso? Porque o 1-0 leva para os pênaltis, e basicamente, se o jogo está 1-0 ou 2-1, faltando aí 15, 10 minutos para o jogo acabar, é muito comum os times tirarem o pé e levarem as coisas para os pênaltis. Por quê? Porque se você se expor para buscar o segundo, você pode sofrer um contra-ataque. Então a chance do jogo morrer no 1-0, que dá inclusive a possibilidade dos pênaltis e a vitória na aposta, eu acho uma boa. Outro fator é que o Atlético Paranaense tem um poder de finalização também e pode muito bem marcar o seu gol. Enfim, eu acho um jogo mais parelho do que mostram as cotações. Eu lembro que no vídeo de ida eu falei, se a cotação do Palmeiras está 2 aqui fora, e a gente pegou o handicap do CAP na ida, quanto que ela vai estar na volta? 1,40, e realmente ela veio 1,40 na volta. Para mim, um favoritismo muito exagerado, é uma aposta quase que obrigatória aqui. Eu não vejo o Palmeiras como favorito. Agora, uma coisa que pode ser interessante também é pegar o canto do Palmeiras nos primeiros 10 minutos, que é uma bet que eu até tuitei esses dias, que é a aposta mais fácil das apostas esportivas, porque todo jogo eliminatório contra o Galo, contra o São Paulo e outros cenários aí de Copa, o Palmeiras vai para cima e com 3, 4, 5 minutos tende a bater esse escanteio do Palmeiras no primeiro tempo. Então são as dicas de apostas para todas as partidas. E nós perguntamos a vocês quais as suas apostas. Comente aqui e contribua com o vídeo também. E olha só, quem quiser fazer uma multiplazinha também, ó, Palmeiras primeiros 10 minutos e Benfica, pode ser uma boa também com modos 4 aí. E outra coisa, deixar uma multipleta para vocês também aqui, que eu montei aqui para encerrar o vídeo. Haaland para marcar um gol a qualquer momento, Neymar para marcar um gol a qualquer momento, Pierrot para dar um chute no gol e Celtic over e meio cartões 100 para 1.068. Vai que bate. Mas claro, pouquinho, 0,1 ali, 10% da stake só para tentar estourar nessa rodada da Champions. Se vocês gostaram desse vídeo em colaboração, comente aqui que a gente vai fazer outros vídeos também, quem sabe com outros apostadores, para poder trazer cada vez mais conhecimento e juntando a nossa visão de análise para, como eu falei, contribuir com as análises de vocês também. A gente não quer falar que essa é a aposta, só essa serve, a gente quer contribuir. Você pode assistir aos nossos vídeos e discordar da bet, mas concordar com a análise e eventualmente fazer outra. Então vamos juntos traçarmos as melhores apostas. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê aí muito em breve no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!